bom estarmos aqui nessa noite para juntos adorarmos e benzermos ao nosso Deus. Alegria e privilégio. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 103. Salmo 103, versículos 1 e 2. Amém? Diz Amém. assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Amém? Amém. Nós podemos ver a cada dia a misericórdia do Senhor sobre nós, a graça do Senhor sobre nós. E que nessa noite nós possamos nos alegrar na presença do Senhor, que a nossa alma possa exultar e se alegrar e bendizer ao Senhor, tudo que é em nós nessa noite possa adorar e bendizer ao Senhor com alegria, e que nós não venhamos nos esquecer de nada do que o Senhor tem feito por nós, porque grandes são as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Eu sempre digo, se formos listar tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, passaremos muito tempo anotando e nos cansaremos de listar, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Isso é motivo de grande alegria. Que nessa noite nós possamos nos alegrar na presença do Senhor, aproveitar o privilégio que temos de estar aqui nesse lugar, com as portas abertas, em comunhão com os nossos irmãos, adorando e bendizendo aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te exaltamos, ó Deus, porque Tu és santo, porque Tu és poderoso, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. Deus, nós te louvamos porque Tu és excelso, majestoso, grandioso. Não há nada que se compare a Ti, não há nada que se compare ao Teu nome. Te louvamos, te exaltamos. Pedimos a Ti, ó Deus, perdão pelos nossos erros e falhas. Pedimos que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, limpar os nossos corações. Ó Deus, nesse processo, ó Deus, de santificação diária, ó Deus, uma santificação progressiva. Que o Senhor nos conduza a cada dia, ó Deus, a sermos santos, para a honra e glória do Senhor. Santifica-nos em nome de Jesus. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado para conosco. Agradecemos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, porque o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades. Ó Deus, desde coisas simples a coisas maiores que fogem do nosso controle, o Senhor tem suprido. Nós te agradecemos por isso. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que nessa noite o nosso coração possa se alegrar em Tua doce presença, porque nós cremos que o Senhor está aqui nesse lugar, pois estamos reunidos em Teu santo nome. Ó Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações aquilo que o Senhor tem preparado para a Tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos adorar o nosso Deus, celebrar Ele com alegria. Chamar a Elise para estar me ajudando aqui a louvar o Senhor. Na quinta eu disse, foi a primeira vez aqui sem o esposo. Dizer que é difícil, mas é sempre um prazer e um privilégio estar na casa do nosso Deus para adorar. Mesmo que a enfermidade nos impeça de às vezes estar todos juntos. Mas adorar o Senhor é sempre um prazer e sempre um grande privilégio. Então, como nós estamos sem o violão, que os irmãos nos ajudem. Não nos deixem cantar só. Amém? Vamos adorar o Senhor com alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece
pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Que vem do nosso Senhor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Esse Deus que merece toda a honra e toda a glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de
Amém. Glória e honra ao nosso Deus. Queria convidar aqui a irmã Celita para estar louvando, adorando o Senhor nessa noite. Amém. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque que tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vou convidar a Ju aqui à frente, que quer recitar o versículo. Senhor, meus irmãos. Amém. Os irmãos precisam abrir a Bíblia. Eu vou ler somente um versículo. É o 20 do capítulo 3 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele ceará comigo. Meus irmãos, abrir a porta do coração para Jesus significa entregar a vida a Ele. Essa entrega é simbolizada pelo batismo e pelo novo estilo de vida, de acordo com a vontade de Jesus. Meus irmãos, quando Jesus bater na sua porta, não liga porque o inimigo diz. Vai com o que seu coração diz. Abre. Amém? Amém. A irmã Ana Maria vai estar louvando. Enquanto isso, você pode estar trazendo ao altar do Senhor o seu dízimo, a sua oferta, como uma gratidão e fidelidade ao nosso Deus. Amém? Amém. Boa noite, a graça e a paz. Amém. Vamos ofertar ao Senhor com alegria. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal,
Espírito dos que Ele conserva santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador. Jesus me guarda até a vida ou fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não me desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá. Até quando vem a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei. Onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém. Amém. Hoje estamos com muitas oportunidades. A irmã Ana também está querendo, né, recitar um versículo. Graças a Deus. Amém. Gosto muito de falar assim. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficaram com quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso, e nossa língua de júbilos. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por ele. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Está o Senhor nosso sorte, como as correntes do deserto. O fraco semeia, com jugo está andando e chorando, e quando semeia, voltará com jugo para os seus feixes. Salmo 126. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso Estamos. Estamos alegres. Louvado seja o nosso Deus. Convidar aqui o reverendo Luciano, que vai estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações essa noite. Que bênção, meus irmãos. Vou confessar uma coisa para vocês que muitos não sabem. Eu tenho a maior dificuldade de decorar qualquer coisa. São vocês que vêm aqui, decorem, se uma coisa decorada, eu fico, vou falar, tendo uma palavra releve, porque não tem um sentido literal. Fico morrendo de inveja. Né? Porque pensa no cara que não consegue decorar nada. Eu acho que é por isso que eu casei com a Luciana e botei os nomes dos meninos, tudo Luciano, para não ter que falar o nome. Né? Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios. Provérbios, capítulo de número 22. Provérbios 22. Tivemos hoje, depois da escola dominical, o nosso irmão Michel foi lá para a reunião do conselho, rapidinho. É bom ver a recuperação do irmão, mas ainda está lá com aquela bolsa, né? Já tem aí um processo. E é incrível que na ausência do irmão aí, vocês estão tendo que dar conta do recado. E eu louvo a Deus por isso. Daí, Edu saiu guiando Fernando, obrigado Fernando. Edmundo, pastor. A igreja. Pastor. Os meninos vieram, uma vez. Edmundo. Não é Eduardo, rapaz. Tá vendo? Mas ainda bem que eu disse no início que estou falando do nome. Podia agora, né, Edmundo? Edmundo. Provérbios 22. Eu ia pregar esse texto hoje pela manhã lá na igreja, mas senti de Deus de pregar um sermão que eu preguei aqui sobre não corromper os seus líderes e os líderes não se corromperem.
22. E aí nós vamos meditar, eu queria meditar lá, no Provérbios 22, 1 e 2. Quarta-feira a gente medita nesse texto lá. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Provérbios 22, 1 e 2. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Deus, nós te pedimos nesta noite que o teu Santo Espírito que está entre nós e em nós seja também o Espírito que nos trará iluminação para todos nós entendermos mais da tua palavra. A tua palavra é uma fonte inesgotável de conhecimento. E não será nenhum culto, em nenhum sermão que nós aprenderemos tudo sobre a tua palavra. Nós sabemos que o evangelista João disse que só o que o Senhor Jesus Cristo fez, se todos os livros do mundo fossem escritos sobre o que ele fez, não seriam suficientes. E nós sabemos que a tua palavra é rica e abundante, fonte inesgotável de sabedoria, de instrução, de repreensão, de estímulo e fortalecimento dos teus filhos sobre a face da terra. Portanto, nos ilumina a todos nós e faz com que a tua palavra encontre um solo fértil e que venha frutificar e produzir muitos frutos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, uma das coisas difíceis que nós temos que fazer na vida é tomar decisões e fazer escolhas. Sempre tomar decisões e fazer escolhas são coisas difíceis. Umas mais, outras menos, mas tudo é muito difícil, porque nós não sabemos o rumo que as coisas vão tomar. Muitas vezes, quando criança, nós temos muitas inseguranças para tomar decisões. Isso começa até por causa da nossa falta de compreensão do espaço. Então, a gente vê uma criança, não sabe a altura de um degrau, ele não sabe calcular, o idoso também vai perdendo isso, né? Eclesiastes vai trabalhar sobre isso, né? Onde até o gafanhoto se torna pesado. Então você começa, a vista começa a escurecer, então não é qualquer comida que você vai comer. Então a escolha vem até no aspecto alimentar. Às vezes a gente tem que tomar decisões e tem coisas que a gente não pode comer mais, outras a gente vai comer menos, tem outras que a gente tem que comer mais, né? Tem outras coisas que a gente tem que ingerir mais água, a gente tem que beber mais água, né? Hoje Gilberto pirraçava o presbítero Michel disse, né? Ele levantou na reunião do conselho e disse assim: deixa eu ir ali. Aí eu disse: vai no banheiro? Ele disse: não, vou fazer o que Michel não estava fazendo, beber água, para criar pedra no rio, né? A gente precisa beber mais água. E outras coisas vêm inseguranças, quando a gente vai casar, com quem a gente vai namorar, a escolha da profissão, se planta ou não planta, começou as chuvas, planta ou não planta, que tipo de planta a gente vai, né? Que tipo de colheita a gente vai investir, se vai ser no feijão, se vai ser na irrigação. Então, constantemente nós somos cobrados a tomar decisões na vida, até aquelas que são desagradáveis. Eu vou para a academia e acordo 4 horas da manhã, e tem horas que quando eu acordo 4 horas da manhã eu fico naquela, vou ou não vou, né? Tem dia que eu vou, tem dia que eu não vou, mas são decisões que nós precisamos tomar. E como adultos nós precisamos entender que não podemos agir como crianças. Não dá para fugir das responsabilidades. A gente tem que tomar atitudes, a gente tem que tomar decisões. Como não temos certezas das escolhas, porque ninguém aqui tem bola de cristal, né? A palavra de Deus nos é uma grande fonte de instrução, porque ela é milenar e ela traz conhecimento da revelação de Deus, para que quando a gente escolhe coisas segundo a palavra, a gente tem uma chance muito maior de acertar nas nossas escolhas. Mas não existem escolhas perfeitas no mundo que está debaixo do pecado, né? Você casa com uma pessoa que você ama, mas não quer dizer que você não vai ter de vez em quando umas rusgas, umas brigas, e se não vigiar, tem até a separação. Então, até as decisões que nós tomamos debaixo do amor, decisões até espirituais, não, a pessoa se guardou para o outro, quis casar, mas às vezes, se não vigiar, o negócio desanda.
Então, não quer dizer que quando você toma uma decisão, tudo está resolvido. Não. Depois da decisão, tem que arcar com as consequências. E às vezes as consequências das decisões levam as nossas vidas a sacrifícios pessoais, sacrifícios da família e até sacrifícios da comunidade, né? Imagine quando um louco tem uma decisão de entrar numa escola e esfaquear umas crianças ou dar uns tiros. Ele trouxe consequências para si, para a família dele e para a sociedade. Então existem decisões que são danosas, que são graves, que são perigosas. Aí entra o problema. Qual é o problema? Que tipo de sacrifício é necessário quando vamos tomar uma decisão? Né? Tudo que a gente vai fazer. Meu menino disse: pai, estou pensando em trancar a faculdade porque a empresa me ofereceu um salário e eu queria me dedicar para crescer na empresa. Então, olha, é uma escolha sua, mas saiba que toda escolha, quando você escolhe uma coisa, você recusa outra. Quando você escolhe casar com uma mulher ou com um homem, você está recusando os outros. Quando você escolhe uma profissão e você troca de profissão, você vai ter as suas consequências. Então, tudo na vida é assim. A gente precisa entender que tipos de sacrifícios são necessários quando tomamos determinadas decisões e escolhas que fazemos. Quais as implicações que isso gera na nossa vida? Toda decisão, toda escolha tem implicações boas e ruins. E a gente se esforça para ter menos ruins e mais boas. Quem será beneficiado com essa decisão e essa escolha que a gente faz? Eu sempre quis ter uma moto grande. E sempre quis pegar uma moto assim e sair, Brasil afora, e um sonho aí até o Caribe de moto voltar. Um sonho velho de adolescente. E teve um tempo que quando eu ganhei um carro lá que eu vendi de 75 mil reais, eu ia comprar uma moto, que até o nome da moto era feia, Bandit, né? E é uma moto grande que vive mexe e mata gente, porque a bicha é uma motona danada. E aí eu me empolguei para comprar a moto, vi o preço, fiz a escolha da moto, até a cor da moto, disse: vou comprar essa moto. Depois eu olhei para a esposa e para os filhos, e eu disse: meu Deus, a moto vai caber no máximo 2. A mulher não gosta de moto, uma criança não vai andar comigo, a outra é uma pré-adolescente, também não vai andar comigo. E aí eu vou andar sozinho? Eu sou um homem casado, e aí eu tive que desistir daquela escolha. Fiz outra, eu tive que fazer uma escolha. Eu tinha uma escolha que era comprar moto, eu escolhi investir no carro, que é esse carrinho aí que está aí na frente, né? E a gente está vivendo com ele, rodando, e tem sido muito mais útil para mim e para a família. Então, as escolhas, elas têm que ser respaldadas no critério de quem vai ser beneficiado. A maioria das pessoas, às vezes, toma escolhas e decisões egoístas, que só pensam em si, e trazem consequências para a família, para os filhos, né? E para a sociedade de forma danosa, e, claro, as consequências chegam na pessoa também. E é importante saber quem será prejudicado, né? Às vezes, uma decisão que eu tenho visto, eu achava, conversava hoje com o Luciano sobre isso, eu achava que o trânsito, ultimamente, que eu tenho visto em DC, em Lapão e outros lugares que eu tenho rodado, era falta de educação no trânsito. E eu hoje consigo entender que é mais do que falta de educação, é egoísmo. A pessoa está ali dentro do carro e só pensa nele. Então, se tem uma pessoa chovendo, ele está dentro do carro, ele vai dar prioridade a ele que está dentro do carro, protegido da chuva, do que uma pessoa que está tomando chuva e está caminhando ou um motoqueiro, né? Então, as pessoas têm agido com egoísmo, né? E têm pensado só em si e não estão nem aí com quem prejudicará, se prejudicará sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa ou qualquer outra pessoa. Bom, o nosso texto, e aqui a parte introdutória e elucidativa, né? Elucidar é trazer luz, né? Tentar clarear. Então, nós estamos falando sobre o quê? Que todo ser humano tem que tomar decisões, né? Esse é o assunto. E esses dois textos que nós temos aqui, desses dois versículos, um texto, é uma perícope, um pedaço que nós tiramos aqui da palavra de Deus para nós refletirmos, ela trabalha 3 situações bem definidas que nos ajudará a fazermos escolhas certas e duradouras. Aí Edmundo diz assim, Edmundo diz assim, como é o título, pastor? Vou repetir aqui, escolhas certas e duradouras. Né? É claro que não existe escolha perfeita, mas existem escolhas mais certas. E o título do nosso sermão hoje é Escolhas Certas e Duradouras. A primeira
escolha certa e duradoura que nós precisamos tomar é que o nome deve ser escolhido em detrimento da riqueza. Veja o que diz o texto: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Se formos traduzir esse texto literalmente, que é literal, lá do hebraico, pegando do hebraico, se fosse traduzir as palavras, em vez de interpretar as palavras para o nosso idioma, ficaria mais ou menos assim: deve ser escolhido o nome em vez de riquezas. Que nome? Não fala nem o nome, é o nome. Deve ser escolhido o nome em vez de riquezas. Afinal de contas, o que é escolher o nome? Nós vivemos numa sociedade que não pensa assim. A sociedade que nós vivemos, as pessoas não ligam para o seu nome. As pessoas não ligam se vão falar, inclusive há um estímulo. Deixa eu falar, a vida é minha. Eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu sou de maior, eu sou independente, eu sou responsável pela minha vida, eu arco as consequências, deixe de falar de mim, é melhor falar de mim do que não falar nada de mim, e assim por diante. E a nossa sociedade, as pessoas não ligam para o seu nome, para a sua reputação, para a sua honra, para a sua palavra. Infelizmente, a maior tristeza nossa são os políticos. E aí eu vou ser genérico, sabendo que existem exceções, mas para nossa tristeza não tem muita exceção não. É pouca, né? Geralmente os políticos não ligam muito para o que as pessoas falam deles. E aí, em busca do poder, da fama, do dinheiro, eles estão dispostos a não ligarem muito para o que falam dos seus nomes. E a real causa é que amam as coisas e estão dispostos a tudo para tê-las. É claro que isso é consequência do pecado de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, nós passamos a ter uma natureza pecaminosa e mortais. Então nós, com as coisas materiais, as coisas que nós pegamos, apalpamos, temos, que aqui o texto faz questão de dizer riquezas, e aqui riqueza pode ser muita coisa, né? Muitos filhos, muitas propriedades, muito dinheiro, né? Muitas casas, grandes celeiros. Lembra de Jesus quando conta a parábola do homem que tem agora uma safra muito grande, os celeiros dele não comportam, ele diz: vou derrubar esses celeiros todos aqui, vou fazer celeiros novos, porque agora a produção foi grande e eu estou suficiente agora para muito tempo. E aí Jesus disse: louco, hoje pedirão a tua alma, o que tens reservado para Deus? Então é claro que ter muitas posses não é sinônimo, por exemplo, de longa vida. Inclusive Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É claro que Paulo não está dizendo que ter dinheiro é um problema. Ele está dizendo que aqueles que estão dispostos a desonrar o seu nome, a sua família, a sua moral, a sua palavra, desonrarem a sua dignidade para conseguir o dinheiro, e aí ele vai dizer que alguns nessa cobiça, é quando você não tem limites, é quando o objetivo, né, os fins vão justificar os meios. Então, meu fim é ter dinheiro, então o que eu vou fazer? Eu vou roubar um banco, eu vou mentir, eu vou enganar uma viúva, eu vou dar um calote. Então, os fins que você vai fazer para conseguir aquilo que é lá o seu objetivo, vai justificar tudo. E não é assim. Nós, como cristãos, não cremos que os fins justificam os meios. E muitos nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E esta é uma escolha muito triste, meus irmãos. Sabe por quê? Ao fazerem essa escolha, o caminho de Deus deixa de ser prazeroso e o da riqueza passa a ser o da primazia. Aí você acaba perdendo família, perdendo amigos, perdendo paz com Deus, porque a prioridade agora é o quê? Ganhar dinheiro, não importa o que eu faço, eu só quero ganhar dinheiro, eu só quero ser rico. E aí, até o nome, porque o nome é aquilo que nós temos de mais importante na sociedade. É o nome. O nome dito na praça vale muito. O nome honrado na praça vale demais. Então, todos nós, e quando eu falo nome limpo, não é só de dinheiro, é de honradez,
e respeitabilidade e confiabilidade. E existem muitas pessoas que estão dispostas a jogar o seu nome na lama para poderem conseguir aquilo que sonham. Em Mateus 6,24 diz assim o Senhor Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e as riquezas. Jesus está dizendo que não se pode ter dinheiro, não é isso que Jesus está dizendo. É quando o objetivo de ter as riquezas é tamanho que a pessoa esquece até de Deus e torna o dinheiro um ídolo e passa a... Eu ouvi isso de um presbítero da igreja uma vez, eu nunca esqueci essa frase, talvez eu já tenha até citado aqui em uma outra circunstância. Ele diz que o dinheiro é um ótimo escravo e um péssimo senhor. Então, quando você usa o dinheiro como um escravo seu, que é útil para lhe servir e servir o seu próximo, servir seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu vizinho, e você tem um dinheiro e é útil para servir, ele é um criado seu, você é que manda nele, ele é ótimo. Mas quando ele passa a ser um senhor seu, quando ele passa a lhe mandar, ele lhe dá ordens, e você agora vive debaixo da escravidão do dinheiro, esse dinheiro passou a ser seu senhor, ele passou a ser seu dono. E você passou a ser um escravo de um metal, de um papel, de um conceito de valor. E nós somos servos só de Deus. Por isso Jesus disse que não podemos servir a Deus e as riquezas. Não há aqui uma incriminação da riqueza, mas de estar disposto a sujar o seu nome para conquistar a riqueza. Entenderam isso? Não é a riqueza o problema. O problema é a pessoa não ter freios, não ter limites para conquistar a riqueza, pois uma boa reputação é melhor que a riqueza do que o dinheiro. Vejam que o texto diz: mais vale o bom nome, e a tradução literal é: deve ser escolhido. É uma escolha que a gente faz, é uma decisão. Diante das circunstâncias, das propostas, das tentações, a gente tem que tomar uma postura, uma decisão. E é melhor escolher o nome, é melhor escolher a honra pessoal. Você pode até pagar um preço, um sacrifício, nós falamos sobre isso, mas os preços que nós vamos ter que pagar para que esse nome seja mantido, às vezes é até abrir mão de algo que aparentemente seria bom, mas se você perde o seu nome, aquilo não pode ser uma bênção, só pode ser uma maldição. E quando alguém diz: é nada, eis que o pecado já está bom. Quando você diz: não, bom mesmo é o dinheiro, pode ter certeza, cuidado, o inimigo está lhe tentando. Você está olhando para o homem mau, como lá no Salmo 73, o salmista disse que começou a olhar para o homem mau, o homem ímpio, e ele era forte, vigoroso, parece que não se cansa, tudo que eles faziam eram bem sucedidos, e o salmista disse que ele quase se desvia, porque ele começou a achar que bem mesmo se dá é quem faz as coisas erradas. Por isso, se você estiver olhando para as pessoas que, mesmo fazendo coisa errada, sujando o seu nome, perdendo a sua honra, maltratando os seus familiares, priorizando os seus sonhos egoístas em vez da sua família, do seu nome, da sua dignidade, da sua honra, saiba, você já está com o pecado, batendo a porta. Cuidado, cumpre aqui, resistir, como Deus falou a Caim. Olha, isso que o pecado já aporta. Cumpre aqui dominá-lo. Provérbios 10, 7, nesse próprio livro aqui, vai dizer assim: a memória do justo é abençoada, o nome dos perversos cai em podridão. O que é que isso quer dizer? Que quando você ia partir, se você tem um bom nome, seu filho não vai passar vergonha quando alguém citar seu nome. Quando um neto seu, que talvez nem lhe conheça, nem conheça a mim, eu não sei se eu vou ver o neto dele. E vamos supor que esse neto nasça depois que já tenha batido as botas. Mas quando alguém falar, e se eu tiver um nome e eu zelei pelo meu nome, alguém quando referir a mim, não vai se referir a mim como uma pessoa impecável, um anjo, não. Vai ser um pecador que tinha defeitos, mas defeitos que não eram negociados com facilidade. Tinha princípios. Isso vale para você. E os seus netos, o seu filho, o seu bisneto, o seu tataraneto vão lembrar do seu nome, e o seu nome vai ser honrado. Não é botando o nome numa tumba, não é botando o nome numa
que tem nome de rua e não valia nada. É o nome da honradez. E nem todo mundo que tem o nome na rua tem honra. Mas muita gente que o nome não está lá vive de forma muito honrada. Eu vi um senhor na Moça, uma causa trabalhista pedindo aposentadoria na internet. E ele disse assim: não, eu não tenho muito, porque o dinheiro que o governo liberou para comprar vacas, eu vendi tudo depois para pagar o governo. Eu só fiquei com uma vez, mas eu não devo nada. No Banco do Nordeste eu não ali. E aí, cara, o juiz disse assim, o juiz federal: meus parabéns, isso na internet. Ele, numa videoconferência: meus parabéns. Ele disse: você parece que o senhor é um homem muito honrado. Ele disse: sou. Os meus filhos, quem dá palestra sou eu. O homem da roça. Ou seja, eu tenho dignidade para ensinar meus filhos o que é certo. E é assim que a gente tem que caminhar, né? Em segundo lugar, meus irmãos, escolhas certas e duradouras. Ser benquisto é melhor que ouro e prata. Ser benquisto é melhor do que ouro e prata. O que é que a nossa sociedade diz? Que bom mesmo é ter ouro e prata. Mesmo que ninguém goste de você, que você não faça bem a ninguém, que você seja uma pessoa ruim, tipo Tio Patinhas, né? No gibi, não sei quantos já leram a historinha de Tio Patinhas. Tio Patinhas tem a sala cofre dele, ele era muito pobrezinho, isso é a historinha de quadrinho, né? E ele tem uma moedinha que ele achou na rua, que ele chama moedinha número 1. E a bruxa lá, que é maga patológica, quer roubar essa moedinha dele a vida toda, porque acha que a riqueza dele é por causa dessa moedinha, né? E ele é meio avarento, e ele entra no cofre dele enorme e nada no dinheiro, e joga o dinheiro para cima, e não tem filhos. Quem tem filho é patogônico, tem os sobrinhos, né? E ele tem que acabar ajudando os sobrinhos, ou seja, a própria história de Marinho retrata às vezes o caminho do avarento. Ele acumula para si mesmo nem se ter deles. E a palavra trata sobre isso. E veja que no verso 1 ainda, na parte B, diz: e o ser estimado é melhor do que prata e ouro. E traduzindo literal, diz assim: em vez de prata e ouro, favor amoroso. É assim que está lá no hebraico. Traduzindo para a gente ficar mais ou menos entender. Em vez, não vai nem dizer assim que a prata e o ouro, ser estimado é melhor do que prata e ouro. Está certo. Mas ele começa dizendo assim, ó: em vez de prata e ouro, favor amoroso. O que isso significa? Significa que somos seres que dependemos de Deus. Aquele ser humano que vive achando que não precisa do favor de ninguém é uma pessoa seca, cheia de autossatisfação, cheia de egoísmo, onde ele acha que ele é o centro do universo. É uma pessoa extremamente individualista. Nós que somos crentes sabemos que começa a nossa dependência com quem? Com Deus. Se nós estamos vivos hoje em dia, por quê? Por causa de Deus. Se nós estamos salvos, é por causa de Deus. Se bebemos água ali como irmã também, é por causa de Deus. Tanta gente que tem dinheiro, tem prata, tem ouro, não pode beber um copo d'água, porque está impossibilitado. Um câncer no estômago, por exemplo. Como vocês acham que o câncer só atinge pobre? Tem muita gente rica sofrendo. Tem dinheiro para pagar o remédio, tem dinheiro para pagar a enfermeira, tem dinheiro para pagar a consulta, mas a doença está ali e é incurável. É incurável. E eu já vi gente pobre que não tem dinheiro nem para pagar uma consulta, a igreja tem que fazer uma vaquinha para pagar a consulta e a pessoa ser curada de câncer. Então vejam que o texto diz que nós somos seres que dependemos de Deus, mas não só dependemos de Deus, nós também dependemos do favor do nosso próximo. Tem muita gente que diz, eu já disse isso aqui: eu prefiro um cachorro e um gato do que um ser humano. Lógico, o cachorro não vai dizer que você é feio, o cachorro não vai dizer que você é burro, o cachorro não vai dizer que você é ignorante, o cachorro não vai dizer que você é chato, que você é chata, que ninguém lhe suporta. Não vai. E por isso você foge dos seres humanos, porque os seres humanos têm vontade própria. Vai dizer: olha, você é muito baixinho, você é muito alto, você é muito magro, você é muito gordo, né? Os seres humanos dizem: você é legal, mas você nessa hora está sendo muito chato. Eu digo de vez em quando isso para a esposa lá, né? Está gravando, estou frito. Quando agora está na menopausa, digo: na roxa, estou chato. Misericórdia. E eu que era chato, estou bem paciente. Deus tem trabalhado muito a paciência minha, porque eu estou entendendo a situação dela, né? Nesse momento. Eu também estou passando por esse momento, igual que o meu está sendo agora de calma. Logo eu, que era extremamente sanguíneo e colérico. Se fosse antes, isso ia dar complicação.
E aí, meus irmãos, nós entendemos que nós precisamos do nosso próximo. A gente nota disso quando adoece. É o porteiro do hospital, é o motorista da ambulância, é o médico que está ganhando o dinheiro dele, mas é quem estudou e passou noites e noites, se privou, deixou de ir em festa, se sacrificou para poder formar, para poder fazer a sua cirurgia. A gente acha, né? Tem muita gente que diz que médico ganha dinheiro demais. Um bocado de gente não quer estudar o tanto que eles estudam para estar onde eles estão. Né? É só ver o lado bom, porque dizem que a grama verde é sempre do vizinho, né? Mas ninguém sabe o preço que cada um paga para ter as coisas e conseguir o que consegue. Né? Quantas horas de estudo, quantas horas de dependência, quantas vezes os pais passam sacrifício para manter aquela pessoa estudando. Então, vejam que nós precisamos do nosso próximo. Então, ser respeitado pelo nosso próximo, por nossa comunidade, por nossa igreja, é extremamente importante. Nós que somos crentes sabemos que dependemos uns dos outros, e nós crentes mais do que qualquer pessoa, porque nós éramos estranhos, não somos da mesma família, com exceção de um ou outro, e Deus nos colocou para fazermos parte de uma família só. E disse que é para nós nos relacionarmos como irmãos. E aí é que muito do que vocês fizeram foi para substituir a liderança do Michel. Né? E aí um vem sendo guia, o outro vem ser motorista, o outro vem cantar, o outro vem citar um salmo. E não é só isso, é um aconselhamento, o outro vem fazer um sermão. E nós vivemos como uma família edificando uns aos outros. Não é perfeição. Ninguém aqui é perfeito. Nós não estamos falando aqui de perfeição. Nós estamos falando aqui da realidade de que nós precisamos uns dos outros. E então é melhor ser benquisto do que o ouro e a prata. Em vez de prata e ouro, é melhor o favor amoroso. Vejam que ter respeito na comunidade é mais importante do que ter dinheiro. Ter respeito na comunidade é mais importante do que ter dinheiro. Né? É confiável. Eu conheço gente que tem dinheiro que eu não confio nada nele. E eu às vezes estou na academia e encontro um homem lá que talvez seja um dos homens mais ricos da região. Mas eu não confio nele. E tem muita gente pobre que eu confio de olhos fechados. Né? E às vezes nem são crentes. E a gente confia. Né? Então vejam que, conforme diz Lucas, no capítulo 21, 37 e 38, diz: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvir. Veja que o texto bíblico diz, então presta atenção, o texto bíblico diz que o povo madrugava para ir ver e ouvir Jesus Cristo. Por quê? Porque ele era confiável. Porque ele ensinava o povo com autoridade. Ele vivia o que ele pregava e estava sempre disposto a até se indispor com os religiosos da época para poder socorrer alguém. Né? É curar alguém de sábado. Às vezes ia até uma pessoa que estava ali com umas meretrizes e pecadores, ele chegar junto para poder salvar, o leproso, que ninguém queria nem encostar, e ele chega lá e está presente. Ou seja, o serviço em amor que Jesus prestava. Vejam que quando os discípulos cheios do Espírito Santo como nós, depois que desce o Espírito Santo sobre a igreja, e eles são batizados com o Espírito Santo, diz Atos 2,47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Para ser crente, a gente não precisa ser antipático. Às vezes a gente é. Às vezes a gente é um pouco intolerante, mas não é uma necessidade. A gente não precisa, né, querer impor a nossa vontade em todo ambiente que a gente está. E às vezes, quando não nos cabe, a gente sai. E às vezes, quando a gente não pode sair, a gente se cala, se não pode falar. A gente não precisa ser antipático o tempo inteiro e tem que estar sempre pronto a socorrer. Uma das partes do Talmud era um livro escrito, são dois, um foi escrito na Babilônia, vários livros sobre a lei de Deus, escrita por judeus, como se fossem comentários. E tem o Talmud de Jerusalém, então é uma coletânea de livros enormes que os judeus estudam. E o Talmud diz assim, e sendo falando sobre essa parte do versículo,
E sendo amado pelas pessoas, ele terá mais abrigo do mal que poderia abrigar com o seu dinheiro e ouro. Sendo amado pelas pessoas, ele terá mais abrigo do mal do que poderia abrigar com o seu dinheiro e ouro. As riquezas não podem comprar tudo. Nem tudo está à venda. E às vezes as pessoas vão fazer coisas com você porque sabem que você é solícito. Não é que você tem que ser besta, solícito, que você é prestativo, que você é honrado, que você não quer lesar ninguém, que você quer proteger. Então é incrível que isso faz com que as pessoas notem e às vezes as próprias pessoas protejam você. É mais ou menos como a gente que é adulto e vê uma criança, mesmo não sendo nosso filho, que vai para enfiar o dedo numa tomada ou pegar no fogo. O que é que a gente faz como adulto? A gente vai lá e protege esta criança. Protege por quê? Porque o pai está pagando para a gente? Porque a gente vai ganhar elogios? Não, é porque você exerce uma virtude de proteção a alguém indefeso. Isso é extremamente importante. E aí, nós já estamos caminhando agora para o terceiro ponto. Então, tenha mais um pouquinho de paciência, porque eu creio que isso é importante na sua e na minha tomada de decisões. Escolhas certas e duradouras é aceitar o inevitável e reter o lado bom. Tem coisa que você não vai conseguir mudar. Você é mortal e você não vai conseguir evitar isso. Você é você. Você não pode ser outra pessoa. Então, é inevitável. Você pode fazer cirurgia plástica, pode fazer o que você quiser, mas você é você. Você não pode ser outra pessoa. Existem coisas que são inevitáveis. Como, por exemplo, quando a morte bate, como já disse, na nossa casa, na nossa vida, na vida de um ente querido. Não tem o que fazer. Né? E existem outras coisas inevitáveis. E a tradução literal desse texto é assim, ó: os ricos e os pobres têm isto em comum. O Criador de todos eles é Yahvé, o Jeová, né? Yahvé é o pentagrama, Yod-He, Vav-He em hebraico, que é o eu sou, o nome de Deus. Veja o que diz o texto: o rico e o pobre se encontram. A um e a outro faz o Senhor. Tem gente que vai dizer, então Deus faz uma pessoa rica e faz uma pessoa pobre? Não, não é isso que o texto está dizendo. Mas o texto está dizendo, e é claro, a gente tem que entender como adulto, é que aquilo que como adolescente nós já dissemos para os nossos pais, e os nossos pais já ouviram esse desaforo, já ouviram da minha boca, e eu já ouvi da boca dos meus filhos, e talvez se eles tiverem filhos vão ouvir da boca dos filhos dele também. É assim: eu não pedi para nascer, eu não queria ter nascido nessa casa, eu não queria ter nascido nesse lugar, eu não queria ter nascido nessa família, eu não queria ter nascido nesse país. Mas nasceu. Não é uma coisa que a gente escolhe. Não é uma coisa que a gente escolhe. A gente escolhe aonde ele vai nascer? Não escolhe. Então, me respondam. Se a pessoa tivesse condição de nascer em outro lugar, fosse num palácio ou numa manjedoura, ela escolheria nascer aonde? No palácio. Mas até o Filho de Deus, ele veio e teve que nascer numa manjedoura como pobre. Ele podia ter escolhido e ele deixou um fluxo, porque os seus pais não eram ricos. José, o pai adotivo, e Maria, sua mãe. E ele vai nascer num lar de pessoas simples. Um pai carpinteiro, de uma profissão, e ele vai ser, inclusive, chamado como o carpinteiro, porque era a profissão do pai. O filho geralmente seguia a mesma profissão do pai. Isso significa, meus irmãos, que não adianta a revolta. Tem coisa que é assim. Com isso não quer dizer que você não possa mudar de situação. Se você nasce num lar pobre, e nós vivemos numa sociedade onde quem estuda pode melhorar a sua situação de vida, e para estudar eu vou ser franco, eu achei no lixo da Embasa esses dias, levaram um bocado de livro lá do ensino médio e básico, e jogaram lá para poder descartar. Lá nós temos um descarte de lixo selecionado, né? Papel, vidro, né? E aí alguém levou, não sei se alguém de lá da Embasa, jogou um bocado de livro dado pelo governo. E eu comecei a folhear alguns livros. Eu disse, rapaz, eu sou do tempo que
O livro a gente comprava usado na mão de outra pessoa. Meus pais compravam para comprar livro. Depois a gente apagava com a borracha o que o outro escrevia. Inclusive, às vezes, a gente nem escrevia no livro para poder vender mais caro, quando fosse vender. E era num colégio particular, não era no colégio público. E tem gente que nem assim teve livro. Tem gente que nem assim teve escola. Né? Meu pai não teve isso. Minha mãe disse que aprendeu a escrever uma pedra, uma lousa, que comprou era uma pedra e escrevia com outra pedra lá, aparecendo no quadro negro. E escrevia muito no chão. Né? E raramente se comprava um papelzinho. Então vejam que muita gente passou mais dificuldade do que eu. E eu vejo que se todo mundo estudar aqueles livros que o governo distribui, eu lhe digo, você arrebenta em qualquer vestibular, arrebenta em qualquer concurso público, pode ter certeza. Pode ter, vai ter que estudar. Então você pode mudar a situação sua. Não é algo definido. Então o texto não está dizendo que você tem que nascer pobre e morrer pobre, porque é um sistema de casta como na Índia. Tem gente que nasce na Índia que é limpador de fossa, até apareceu isso numa novela lá, os Dalits, né? Que é uma casta de gente inferior. Tem uma novela aí que passou isso. E aí, se você é da casta dos limpadores de fossa, seu filho vai ser limpador de fossa, o neto seu vai ser limpador de fossa, e todo mundo tem que ser limpador de fossa para o resto da vida. Isso é o sistema de casta. Nós não vivemos no sistema de casta. Você pode estudar, você pode passar no concurso, você pode mudar de vida. Tem um preço a ser pago, e você pode pagar, e você pode conseguir sim. Mas vejam que o texto está dizendo assim, ó, os ricos e os pobres têm isso em comum. Se existe uma coisa que ricos e pobres têm em comum, é justamente que eles foram criados por Deus. O que é que isso significa, pastor? Imago Dei. Imago Dei, em latim, significa imagem de Deus. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você vê uma pessoa, às vezes, que está sendo um vício, uma coisa, você olha, vê a degradação, entristece, porque é a imagem e semelhança de Deus. E quem é crente sabe que um dia está muito bem diferente. Como eu, Deus mudou a minha vida. Como você. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus não somos pobres, nem somos ricos. Está em ricos e pobres. E o mundo sempre vai ter ricos e pobres. É dito para a gente que haverá um dia que não haverá ricos e pobres. Sim, haverá. É verdade. Sabe quando? Quando Jesus vier. Porque todos nós não precisaremos mais acumular riqueza nem nada. Mas sempre, Jesus disse isso, os pobres sempre o tendes convosco. Imagine, no meio de 10 milionários, cada um tem 10 milhões. 10 milionários tem 10 milhões. Um dos milionários tem 11 milhões. Um é mais rico do que os outros 10. Porque ele tem 1 milhão a mais. Meus irmãos, a pobreza existe até entre os milionários. Um milionário mais milionário é mais rico do que o outro, então o outro é mais pobre. Agora, o que nos assusta é a miséria, não é a pobreza, é a miséria. É quando a pessoa não tem o que comer, é quando a pessoa não tem como sobreviver, a dignidade mínima. E geralmente, no nosso país, aqueles que têm a dignidade mínima fazem parte de dois grupos. Ou tem, às vezes, alguma deficiência mental, algum distúrbio, ou os vícios lhe lançam na desgraça. Toda sorte de vícios. Não quero ser específico, pode ser sexo, prostituição. Lembra do jovem rico que pega a herança do pai e sai, né? Bem de vida, e ele estoura com o quê? Com prostitutas, com meretrizes, e depois vai para onde? E desejar comida de porco, as alfarrobas e os porcos. Isso significa que o status quo, que é a posição social que você e eu temos, ela pode sim na nossa sociedade mudar para melhor ou para pior. Mesmo muita gente que era filho rico, líder político no Bom Chapéu, e que hoje a família passa fome, passa necessidade, e muitos já morreram como alcoólatras e tudo mais. E conheço gente pobre que honestamente saiu da classe social, se esforçando, fazendo o que é certo, zelando pelo outro, lembrando do esforço dos seus pais, estudando, sendo responsável, não se lançando nas orgias, nas festas, nas bebedices, né? Não se querendo prazer imediato, pagou o preço e chegou em algum lugar. Não chegou talvez a ser rico, mas ficou melhor do que os seus antepassados. Minha mãe saiu da roça, plantando mandioca e milho, para poder comprar uma máquina de costura, para ir para a casa da avó na cidade
para aprender a costurar. Para depois tirar os filhos, quando tivesse os filhos não voltar para a roça, porque naquela época a roça, vocês sabem, era muito difícil, hoje ainda não é fácil, mas no tempo dela era muito difícil. Então, ir para a cidade, ter uma formação, formar os filhos no ensino médio, né? E isso, eu fui o primeiro a formar em faculdade, isso era uma conquista. E realmente, hoje, eu consigo dar para os meus filhos um padrão de vida melhor do que meus pais tiveram e os pais deles, graças ao quê? Ao esforço dela e dele lá atrás. Então nós temos que entender, como cristãos, que os ricos e os pobres têm isso em comum. Não adianta querer ficar revoltado com o rico. Porque fulano é rico e eu não sou. Não fique revoltado. Por sua vez, se você tem uma situação privilegiada, se você tem empregados, não trate os seus empregados de forma má. Não trate as pessoas que têm uma condição mais simples, com dureza, com aspereza, com desigualdade. A igreja não pode existir isso. Sabe por quê? Porque nós crentes sabemos que todos nós e todo mundo na face da terra é a imagem e semelhança de Deus. Então entre nós não pode existir nenhum tipo de preconceito. O que é que isso significa? Provérbios 14:31 diz: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Então aquele que tem poder, tem riqueza, se é um político, se é uma pessoa rica, se tem uma empresa, ele tem que entender isso. Se ele insulta, se ele oprime o pobre, ele está insultando a Deus, porque aquele pobre é imagem e semelhança de Deus. Mas se ele honra aquele pobre, é incrível. Eu encontro colegas da empresa que são terceirizados, que eu não dou dinheiro a eles, eu não dou nada demais, mas eu dou o mesmo bom dia. E não sou só eu não, tem várias pessoas que fazem isso. Então eu não sou a última bolacha do pacote. Existem outros que procedem da mesma forma. Dá um bom dia para o rapaz que está lá varrendo folha lá, da mesma forma que dá ao gerente geral. Bom dia. E dá o mesmo sorriso, e trata com a mesma dignidade, e pega na mão da mesma forma. Porque às vezes a gente acha que é pobre, está suja a minha mão, e está suja, mas o outro pode estar com a mão até limpa, mas pode estar suja de corrupção, de desonestidade, como diz o versículo 1. Gente que é capaz de manchar o seu nome para poder conquistar as coisas. Nem sempre a sujeira está na mão, está na alma. E essa é pior. Do nome sujo. Né? Então vejam que as desigualdades são por causa do pecado. Mesmo entre as pessoas da mesma família tem desigualdade. Imagine, tem 2 filhos. Um gosta de estudar muito, o outro não gosta. Um vai lá, passa no concurso, esse concurso paga R$5.000 por mês de salário. O outro não gosta de estudar e achou um emprego só de um salário mínimo. É claro que quem ganha 5 salários mínimos vai poder comprar algumas coisas que o outro que ganha 1 não vai poder comprar. É uma desigualdade? É. Na mesma casa, entre os mesmos irmãos, com os mesmos pais, no mesmo sangue, da mesma cor. E quem foi que causou essa desigualdade? Foi o branco? Ou o negro? Ou o índio? Ou o presidente? Não. Foi uma escolha. Lembra que o nosso assunto é esse? Escolhas que nós acabamos fazendo. Tem um que estuda demais e o outro não estuda muito, mas é bom de negócio. E depois você vai ver que aquele que não estudou muito, mas é tão bom de negócio que fica ruim, o outro não. O outro vai ser um assalariado, vai ganhar 5 salários, e o outro é dono de uma empresa que emprega não sei quantas pessoas. Ele não só é rico, mas ainda dá emprego para muita gente. E nem estudou. Eu conheço um colega que só fez ensino médio, e é um dos homens ricos da região, extremamente simples, afrodescendente, um cara gente boa, educado, não tira nada de ninguém e emprega meio mundo de gente. E aí? E aí? Então vejam que as desigualdades podem existir dentro da mesma família. E quem é a culpa? Muitas vezes das escolhas. Muitas vezes das escolhas. E aí, Jesus passou por isso. Quando um irmão chegou com o outro e disse assim: mestre, manda que meu irmão reparta os bens comigo. E a gente fica pensando que ali é uma herança que era dos pais. E o cara estava querendo que Jesus fosse o juiz, para que os pais, a herança dos pais, fosse dividida entre os irmãos, que é justo. Mas não era. É que o irmão conseguiu
prosperar e o outro não. E ele queria que o que prosperou dividisse o seu patrimônio com ele. E Jesus disse: alguém, quem me constituiu juiz entre vós? Sai embaixo, rapaz, que não me meta nessa história aí não. Você está querendo vantagem, não vai trabalhar. E Paulo diz isso: quem não trabalha aqui também, não coma. Então, escolhas. Vamos ver alguns versículos para finalizar. Jó 34:19 diz assim: quanto ao menos aquele que não faz acepção de pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que ao pobre, porque todos são obra das suas mãos. Jó 34:19. Então Deus não faz separação não entre a acepção de pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que ao pobre. Não, Deus não faz isso. Olha o que diz Romanos 10:12. Eu vou ler, você não precisa abrir não, que eu vou ler rápido para ganhar tempo. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, Deus é o Deus de grego, de judeu, de brasileiro, de africano. Deus é o Deus de todos. E quem crê nele é filho dele, e igual. O sangue de Jesus Cristo que purifica um, purifica o outro. É o mesmo sangue. Há um sangue especial para o rico, o sangue de Jesus para o rico, o sangue de Jesus para o pobre. É o mesmo. Tanto é que na Santa Ceia, todos nós não tomamos a mesma ceia. Não importa se estudou, se não estudou, se é rico, se não é, se tem dinheiro, se não tem. Todos participam dos mesmos elementos na mesma quantidade. Olha o que diz Gálatas 3:28. De sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E Paulo vai dizer isso. Bom, não dá para libertar o escravo naquele contexto lá. Então o que acontece? Diz assim: ó escravo, sirva ao seu Senhor como se ele fosse Jesus Cristo. E Senhor, cuide do seu escravo como um irmão. Imagine, o escravo agora vai ter que ser visto não como escravo, mas como um irmão. E aí, é claro que não vai ter violência. É claro que não vai ter desigualdade. Vai ter atribuições de papéis. Isso vale para o casamento. Não é? Quando nós vamos para Colossenses 3:11, e aqui eu não estou defendendo a escravidão não, estou dizendo que nesse período da escravidão não ia ser Paulo que ia resolver o problema da escravidão naquele período. Né? O cristianismo resolveu o problema da escravidão. Mas até hoje, a escravidão ainda está aí, e a escravidão é um mal humano, pecaminoso, que pessoas negras foram escravas, mas também outros povos de outras cores também foram escravos. Como eu já disse uma vez, os japoneses eram odiados pelos chineses e pelos coreanos, por quê? Porque eles foram escravos dos japoneses. E quando você olha, é tudo a mesma cara. Né? Tudo oriental, tudo colinho puxado, mas um escravizou o outro. Não tinha nem questão de cor racial aqui, como nós temos o conceito de escravidão. Aí diz Colossenses 3:11, o qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cívico, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Então não importa o que a gente foi, não importa a família de onde a gente veio, não importa a quantidade de dinheiro que a gente tem, uma coisa é certa: se estamos em Cristo, somos filhos de Deus. Agora, mudar de posição social, cada um tem que se esforçar honestamente, foi o que eu estou pregando até o presente momento. Conclusão: o mundo tem os seus padrões. E qual é o padrão do mundo? Bom mesmo é riqueza, bom mesmo é prata e ouro. Enquanto que a Bíblia nos estimula a outra coisa. A Bíblia diz que o nome deve ser escolhido em detrimento da riqueza, ser benquisto é melhor que ouro e prata, aceitar o inevitável e reter o lado bom. Porque tudo tem um lado bom. José foi escravo no Egito, sofreu, estou defendendo a escravidão, estou citando a experiência de José. E aí depois ele vai dizer: Deus reverteu o mal em bem. Deus tirou José da escravidão e botou ele depois para ser o segundo depois de Faraó. Né? Então, esse é o Deus que nós servimos, que muda realidades. Então, o erro consiste em perder a honra do nome e tocar no nosso próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. É isso que ensina esses dois versículos. Honre o seu nome. Honre o seu nome mais do que as riquezas. Faça com que sua vida seja uma bênção na vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus vizinhos, na igreja, na sociedade, na escola. Porque pode ter certeza
que aquele que vive assim, isso é mais precioso do que prata e ouro. E depois, nunca olhe para os outros com um ar de arrogância, porque todo mundo foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando você vê uma pessoa rica, você pensa assim, ó, essa pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus, independente do dinheiro dela. Inclusive, se ela não tiver Jesus, ela vai para o inferno. E quando você vê um pobre também sem Jesus, você vai dizer, olha, essa pessoa está pobrezinha, está subindo, mas ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, como eu e como aquele rico. E se ele não tiver Jesus, ele vai para o inferno também. E quando você olhar um rico crente, você vai dizer, essa pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus, e ele vai para o céu comigo. E quando você vê um pobre crente, você vai dizer, essa pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus, e ele vai para o céu comigo. Sabe por quê? Porque Deus é o Criador de todos. Ou tem alguém que foi criado por si próprio? É lógico que não. Então vamos aplicar, para concluir mesmo e acabar. Quando você estiver na riqueza, não sei que tipo de riqueza, pode ser dinheiro, pode ser de saúde, porque às vezes quando a gente está com saúde, a gente se esquece dos doentes, né? Quando você estiver rico de saúde, ou de dinheiro, ou de filhos, ou de uma colheita farta, ou de um pé de um burro seu, que deu um burro e está apodrecendo, não dá conta, né? Não acontece esse tipo de coisa, não é um tipo de riqueza. Você olhar para um pé de pinha que você tem no quintal, e às vezes é tão pouquinho que você não dá conta de comer, e você começa a dar para as pessoas e ainda perde. É melancia que às vezes dá demais. Eu lembro que teve uma chuva aí, um tempo aí, e foi tanto tomatinho dado aí nos quintais aí, que o povo estava distribuindo tomate porque não dava conta, esse tomatinho pequenininho. É bom, é um tipo de riqueza, é fartura. E quando você estiver na riqueza, não oprima o pobre. Não oprima o pobre. Quando você estiver com saúde, não feche os olhos ao que está doente. Quando você tiver dinheiro, não feche os olhos àquele que não tem. Quando você tiver instrução, não se esqueça, você vai fazer faculdade, né, menino? Aí vai fazer faculdade, se esquece que às vezes você pode voltar para cá e dar um retorno para essa comunidade aqui. Então, quando estiver lá em cima, não se esquece de ficar, não. É importante isso. E segundo, quando você estiver na pobreza, não inveje o rico. Inveja é pecado. E não queira roubar do rico. É claro que eu estou falando para crente que não tem isso aqui, mas é assim que a gente deve andar. Não é porque o cara é rico que eu vou lá roubar. Né? Então, eu não posso, a dignidade do meu nome, eu não posso. Ah, mas eu não roubo. Olha, por incrível que pareça, muitas vezes as pessoas se apropriam de coisas. Quantas vezes a merenda escolar era roubada por diretores de escola, por professores, e tirava da boca de criança que era mais necessitada. Não é? Então, quando você estiver na pobreza, não inveje o rico e nem roube dele. E nunca se esqueça que ricos e pobres foram criados à imagem e semelhança de Deus, e ter um bom nome vale mais do que toda riqueza. E sabe qual é o melhor nome que nós temos? Não é Amanda, a mulher direita. Edmundo? Edmundo, um rapaz virtuoso. Esse nome é bom, mas o nome que é melhor ainda é aquele que Deus nos deu. Somos filhos de Deus, e quem é filho de Deus não anda como os filhos das trevas. Amém? Amém. Deus, obrigado por este momento. Nós pedimos que o Senhor esteja fortalecendo a tua igreja, abençoando cada irmão, que esta palavra encontre guarida em seus corações. Que palavra? A pregação do pastor Luciano? Não. A leitura da tua palavra. O que está escrito no teu texto. Todo o nosso esforço aqui foi para que nós entendamos a tua palavra. E que a tua palavra encontre guarida, aconchego, morada em nossos corações. Em nome de Jesus. Fiquemos em pé. Quem? Ana. Cadê Ana? Certo. Então, antes de impetrar a bênção, eu volto para Ana e a gente impetra a bênção. Deus, nós queremos interceder pela vida de Michel, o pai de Todão, a irmã Ana, tantos enfermos, tantas pessoas enlutadas, tantas pessoas tristes, tantas pessoas com dificuldade de sobreviver, tantas pessoas com problemas conjugais, tantas pessoas com dificuldade de criar os filhos, tantos filhos que têm pais problemáticos. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja,
Faz com que a tua igreja seja uma bênção, onde quer que ela se encontre, para que pessoas sejam tocadas pelo Evangelho e mudem de vida. Porque o Evangelho muda de vida as pessoas, porque é uma novidade. Por isso que a tua palavra diz que nós nascemos de novo, e as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Abençoa a coisa de tua irmã Ana, todos esses nomes que citamos, restaura a saúde deles, restaura os traumas, visita os casamentos, visita os lares, Senhor, nós te pedimos. Abençoa os irmãos que são trabalhadores, abençoa os seus trabalhos, aqueles que estão desempregados, dá-lhes trabalho, aqueles que estão ainda presos no vício, traz libertação, quer seja o vício da pornografia, quer seja o vício do álcool, quer seja o vício de qualquer outra coisa, Senhor, liberta o teu povo, liberta-nos para a glória do teu nome. Amados, que o amor do Deus Pai, o arquiteto da salvação, e a graça do Deus Filho, Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno mediador e sumo sacerdote, e a comunhão, as consolações e a unidade do Deus Espírito Santo que repousa sobre todos vós, que sois o Israel de Deus, espalhados sobre a face da terra hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.